Salve, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? De novo eu aqui, professor Paulo Mendes, e desta vez, no canal da Escolha Educação, vou falar de um outro tema, um tema mais ligado às atualidades do que propriamente à geografia. Mas aí tem uma pergunta para você, ó. Você já sabe o que é pegada ecológica? Então, nesta aula, me acompanha aí que eu vou trazer para você essa temática, que é um tema bastante recorrente em termos de itens relacionados ao meio ambiente, itens relacionados a toda a dinâmica que nós temos acompanhado nos últimos tempos. E é bem legal porque tem até uma calculadorazinha para fazer aí, para que você possa calcular a sua pegada. Então, vamos lá. O que é, na prática, essa chamada pegada ecológica? A pegada ecológica é um conceito que foi criado por esses dois caras, William Rees, não sei se é esta a pronúncia correta, que ele é um professor da Universidade de Colômbia, e o Matis Wackernagel, creio que seja assim também que se pronuncie, que ele também é da mesma universidade. E aí, na prática, o que eles fizeram? Eles criaram uma métrica para se calcular aquilo que seria a pegada ecológica. Então, o que é a pegada ecológica? Seria a ideia das marcas, rastros ou as pegadas que nós deixamos no meio ambiente. E para se calcular isso, quer dizer, na prática é o impacto que nós, seres humanos, causamos ao meio ambiente. Então, para fazer esse cálculo, leva-se em conta o quê? A pressão do consumo sobre os recursos naturais. E desta maneira, nós vamos ter o quê? Não dá para falar de consumo no geral. Então, aí, esse consumo ele é colocado numa espécie de em grupos, Então, eu vou ter aqui, chamado de diferenciação em classes, Uma formação bruta de capital, que seriam os ativos de longa vida, como construções de infraestruturas pelo governo, fábricas, compra de casas pela população e por aí vai. A alimentação, envolvendo os alimentos e bebidas consumidos em casa, moradia, quer dizer, as despesas com o lar, que é a manutenção, principalmente relacionada à energia, o governo, então consumos de bens e serviços pelo governo, os serviços domésticos, de saúde, de educação, financeiros, de lazer, os transportes, então aí a despesa com transporte individual, coletivo, e os bens, então aqueles itens para o lar, e para o consumo pessoal, como por exemplo mobília, como por exemplo vestuário e equipamentos eletrônicos. Então tudo isso gera um cálculo e dentro desse cálculo a gente vai especificar quanto de recursos naturais nós estamos consumindo ou qual é o impacto do nosso modo de vida sobre o meio ambiente. Vamos lá, se tiver meio confuso por enquanto, eu não creio que seja, mas se tiver, mais à frente vai ficar fácil a hora que a gente pegar lá a calculadorinha. Então, como é que se calcula? Então, vai se levar em conta, basicamente, o uso da água e da energia elétrica, o tipo de alimentação, a quantidade, a produção do lixo, o volume de lixo produzido, obviamente, o uso dos meios de transporte e o padrão de consumo, de maneira geral. Então, a pegada é sobre biodiversidade, essa área urbanizada, a área de energia fóssil, a ideia do mar produtivo e da terra produtiva. Então, isto tudo vai ser colocado em prática. Aí tem mais 3 coisinhas importantes aqui, 4 itens importantes, Pegada a gente já viu, então se a pegada é a marca que eu estou deixando, o que eu consigo observar aqui, Que num determinado momento eu vou ter essa linha aqui, nesta cor, eu acho que, não sei se é um verde, Vamos dizer isso. Então, essa linha que é a linha da biocapacidade. Aí eu tenho isso que está em azul, que é a reserva ecológica. E aquilo que eu tenho em vermelho, é o déficit ecológico. E a linha vermelha aqui é a linha da pegada ecológica. Então, nós vamos percebendo que, olhando só para o gráfico, já explico os conceitos, que da década de 60, até pelo menos próximo aqui de 1970, o que a gente tinha? A gente tinha uma pegada ecológica menor do que a reserva ecológica. E a partir dos anos 70, basicamente, essa pegada vai aumentando e, consequentemente, a gente tem um déficit ecológico maior. Isso de 1961 até 2016. Então, vamos olhar lá para os conceitos.
O que é a biocapacidade? A biocapacidade ela vai representar aí a capacidade dos ecossistemas de produzir recursos naturais úteis ao consumo humano, tá? em determinado, assim, em determinado ano. E é capaz também de absorver os resíduos. Na prática, né, seria o que para a gente? Então, qual é a capacidade que os ecossistemas têm de se regenerarem, basicamente? Tá? Então, assim, quanto ele vai absorver? Ele gera quanto e ele vai absorver quanto, ok? E aí a gente tem que levar em conta também as tecnologias utilizadas para extração, claro, né? Porque dependendo daquilo que eu vou extrair, vou dar um exemplo, o óleo de xisto, ou né, o petróleo vindo do xisto pirobetuminoso, ele é um óleo que ele fica mais barato para a indústria, mas ele, né, ele causa um dano ambiental gigantesco. Portanto, assim, a técnica de extração, ela né, é extremamente complicada. Vamos lá, depois da biocapacidade, a reserva ecológica. Então, o que é a reserva? É o saldo positivo. Então, se a biocapacidade é a capacidade dos ecossistemas de produzir recursos naturais, a reserva representa o saldo positivo entre né, a exploração e a regeneração da natureza. E, por fim, a gente vai ter um déficit. O déficit ecológico é um saldo negativo. Né? Então, ele vai ocorrer quando a pegada ecológica é maior do que a biocapacidade. Ou seja, quando a exploração e o consumo vão superar essa capacidade do planeta aí de providenciar recursos naturais. Simplificando, né? Simplificando. Se nós colocássemos, então, vamos imaginar, estamos começando o ano e faz-se um levantamento geral dos recursos naturais disponíveis, ok? Então, eu fiz lá um levantamento. E dentro desta lógica, a partir da minha ação, ou seja, da minha pegada, né, eu vou ter aquele dia que vai ser chamado, vamos mudar aqui, ó, depois a gente volta né, para observar o item, a calculadora, a gente vai fazer isso com a calculadora, a gente vai olhar, né, nós vamos ter aquele dia chamado dia de saturação da Terra. O que seria o dia de saturação da Terra? Seria o dia em que os recursos naturais, eles acabariam de acordo com o meu modo de vida. E aí, aqui, então, ó, eu vou entrar numa calculadora, tá? Vou entrar numa calculadora para que a gente possa pegar isso aqui direitinho, tá? Então, nesse instante, vou mudar de tela aqui para que você possa me acompanhar direitinho. Bom, então vamos lá. Para entender, né, essa métrica de cálculo da pegada ecológica. Então, eu entrei no link da calculadora e dentro desse link da calculadora, né, ele vai me dizer o seguinte, tem algumas perguntas aqui, eu vou especificando. Então, a primeira pergunta é, com que frequência você come produto de origem animal? Então, vai desde o nunca, né, até muito frequentemente. Eu vou responder aqui de acordo com o meu item. Então, no meu caso, muito frequentemente, ok? Aí vem outra pergunta. Quanta comida você come, né? Você come, e que não é processada? Quer dizer, não é embalada ou é cultivada localmente, tá certo? Então, assim, aí eu vou do nenhum, tá? E vou até todos os itens. Então, aqui, neste caso, eu vou botar mais ou menos na metade, ok? De quanta comida que eu como que não é processada. Na realidade, né? Isso aqui deveria ser um tanto maior, porque assim, eu basicamente compro comida né, o tempo inteiro, assim como eu imagino que você. Então, se você não produz né, a comida, e se a comida vem embalada, eu vou botar aqui 80%. Vamos lá adiante, ó. Que tipo de moradia descreve melhor a sua casa? Ela é independente, sem água corrente independente, apartamento de vários andares, duplex, condomínio de luxo, né? Então, vou colocar aqui, ó, apartamento, tal. Vou adiante. Aí, com que material sua casa é construída? Palha, bambu, madeira, né? Tipo de tijolo, concreto, ok? Tem aço também, mas eu não consigo marcar dois, ó. Eu consigo marcar assim, deixa eu ver aqui. Vou colocar esse aqui, aço, né? Para ficar melhor. Aí, vamos lá. Quantas pessoas moram na sua casa? Apenas você, né? No meu caso, são 3 pessoas. Qual é o tamanho da sua casa? Então, ó, pequeno, tá? Vou colocar aqui, opa.
Ó, tá vendo que vai do pequeno até enorme. No meu caso, 100 metros quadrados, ok? Vamos lá, vamos adiante, tá? Você tem eletricidade em sua casa? Sim, tá? Qual é o nível de eficiência energética? Tá? Então, média, né? Tem aparelhos modernos, controles climáticos, tal, acima da média, bem isolado, iluminação em aparelhos eficientes, uso cuidadoso, né? Ó, design centrado na eficiência. Não vai dar. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu estou na média. Acima da média, não. Média, tá? É isso. Aí vou adiante, ó. Qual é a porcentagem da eletricidade de sua casa, né, da sua casa vem de fontes renováveis? Eu vou colocar aqui, tá, pensando no seguinte item. No caso brasileiro, tá, nós temos cerca de 84% da energia elétrica que é utilizada, que vem de fontes renováveis. Então, vou botar aqui, ó, 80%. Ok? E aí, nós vamos adiante. Comparado aos seus vizinhos, quanto lixo você gera? Né? Muito menos. Aí é difícil porque eu não sei comparar. Né? Na minha casa tem 3 pessoas, na casa do vizinho tem 2 pessoas, tem outro que tem 5 pessoas. Então, né, eu vou colocar aqui muito menos. Vou colocar mais, né, do que o meu vizinho de 2 pessoas e tem que ser menos do que o outro. Mas eu vou colocar aqui que seja mais. Ok? Que distância você viaja de carro ou moto por semana? Tá? Então, vou muito longe, né? Vou mudar aqui, ó. 0, né? 5 quilômetros, tal, não sei o quê. Deixa eu pensar aqui, ó. De carro ou moto. Então, no meu caso de moto, é 0. No caso de carro, eu trabalho a uma distância de 3 quilômetros da minha casa, então são 6 quilômetros, vezes 5 dias, são 30 quilômetros, né? Então, vou botar aqui, ó, 50, ok? E aí, a gente segue. Qual é a economia média de combustível dos veículos que você usa, né? Eficiente ou elétrico e ineficiente e tal, né? Aqui eu vou botar para cá. Esse eu vou deixar no eficiente ou elétrico, por quê? Porque eu não uso, né? Mas se eu deixar aqui abaixo vai gerar uma confusão. Então, nesse outro eu vou botar aqui a ideia de ineficiente. Eu uso, embora eu use álcool, né? Mas é ineficiente. Quando você viaja de carro, com que frequência você compartilha o mesmo carro? Tá? Então, compartilhar o mesmo carro, todas as vezes que eu viajo, eu estou viajando com a minha família. Então, eu vou colocar aqui raramente, porque raramente tem mais pessoas junto com a gente. Ok? E aí fui adiante. Qual a distância que você percorre por transporte público por semana? Tá? Eu vou colocar 0, porque algumas semanas, então não, estou exagerando, vai, vou colocar aqui uns 30 quilômetros. Por quê? Porque eu pego o metrô para circular alguns trechos da cidade, mas são finais de semana, normalmente. Fora disso, não faço, tá? Aí, quantas horas você voa por ano? Tá? 6 horas, 28 horas, tal, não sei o quê. Eu vou colocar nenhum, 0, né? Não estou voando. Aí, aqui ele vai pedir para eu inscrever um nome, tal, não sei o quê, e eu vou pedir, vamos ver se ele vai funcionar. Vou pedir para ver os resultados. Então, ó, seu dia pessoal de sobrecarga da Terra, deixa eu tirar isso daqui, né? Não vai aparecer para mim. Então, eu consumiria 0 terra, ou seja, né? A minha pegada ecológica, ela estaria dentro daquilo que é, né, o necessário, daquilo que é o recomendado. Tem gente, dependendo, você vai encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 8, né? Eu já fiz esse teste com alguns alunos e foi bem interessante, porque, embora alguns deles não soubessem precisar tão bem, né, o que eles estavam, como é que seria a ideia do consumo, mas foi interessante que alguns, né, lidaram super bem com isso, tinham as informações e os dados foram bem interessantes. Então fica a dica, ó, nesse sitezinho, vai lá, vai brincar com esta ideia, né, dessa métrica da chamada pegada ecológica. Vamos voltar para a apresentação?
E aí nós damos sequência. Então, nós somos para a calculadora, você fez lá o seu cálculo e aí a gente volta para cá. Então, só para pegar um exemplo, ó, o mundo hoje, né, ele consome 1,75, né, ou quase mais de 1,5 planeta de recursos por ano. Ok? Mas se nós olharmos assim, ó, a Índia, por exemplo, mesmo com toda a população que tem lá, né, de quantos planetas Terra precisaríamos se a população do mundo vivesse como os indianos? Menos de 1. No caso do Brasil, 1,7, quase 2. No caso da China, 2,2. Mas se todo mundo vivesse com o padrão de vida dos Estados Unidos, nós precisaríamos, por exemplo, de 5 planetas por ano. De acordo com o padrão australiano, 4,1. De acordo com o padrão russo, 3,2, alemão, 3, suíço, 2,8. Então, a ideia da pegada ecológica, né, nada mais foi do que trazer para as pessoas uma dimensão mais concreta, mais real, o mais próximo do possível para as pessoas terem uma real noção, né, de qual é o impacto que ela produz, ou que o nosso modo de vida produz. Então, retomando, né, pegando aqui, ó, Estados Unidos, pegada ecológica de 61 a 2016. Veja que, né, lá só tem déficit ecológico. Se nós pegássemos a China, então na China de 61 até 2016, então a China vai ter uma reserva ecológica até basicamente aqui quase que o final dos anos 90, né, e a partir dos anos 2000 é que vai ter um déficit ecológico. Então, o modo de vida, ele vai interferir, né, demasiadamente nesta questão da pegada ecológica. Pegada ecológica por recursos, né, ecológicos. Se nós formos pegar em termos da cidade, por exemplo, de São Paulo, aqui tem o mundo, Brasil, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Então, nós temos a base aqui, agricultura, pastagens, florestas, pescas, área construída e energia e CO2. Então, isso aqui está lá, publicado bonitinho, no material do sistema. Vou fazer uma propaganda para ele, né? No material do sistema Anglo, nos itinerários formativos. Foi de lá que eu peguei esse gráfico. Então, o que a gente vai estar percebendo? Ó, que na cidade de São Paulo, por exemplo, né, a maior pegada por recursos, ela vai dar na agricultura, tá? Nesta questão das pastagens e das florestas. Aí você vai falar assim, mas por que o impacto vai ser maior sobre isso? Ué, porque na prática, né, a gente tem uma grande questão da área construída, tá? Indo adiante. Então, se eu já percebi que a pegada ecológica nada mais é do que o impacto que o meu modo de vida gera sobre, né, o planeta, aí então ficou fácil, né, de partir para um outro gráfico que também é muito legal, é bem interessante. Eu gosto dessa ideia do cálculo em si, de como ele é feito e o que isso poderia estar despertando na gente, ou deveria despertar em todos nós, né, que é o nosso compromisso em reduzirmos aí o impacto que temos, né, o que promovemos sobre o planeta. O que é o dia de sobrecarga da Terra? O dia de sobrecarga seria aquele dia do esgotamento do recurso. Então, se nós olharmos aqui no mundo de 1971 até 2023, o que nós temos aqui? Ó? Lá na década de 70, o dia de sobrecarga, ou seja, o dia do esgotamento era em dezembro. E aí, conforme o tempo foi passando, ó, esse tempo de esgotamento aqui, ele veio, né, em termos mundiais, ele vem para o mês de agosto. Significa que os recursos naturais estariam esgotando cada vez mais cedo, cada vez antes, né, da finalização do ano. Tanto é verdade que são necessários 1,7 planetas para sustentar o nosso modo de vida no geral, mas não no individual. Olhando aqui então, ó, o dia de sobrecarga da Terra no Catar seria dia 11 de fevereiro, né? O dia de sobrecarga da Terra nos Estados Unidos seria no dia 15 de março, no Canadá, 18 de março, né? Pegando aqui, ó, na Austrália, 31 de março, a Rússia, 26 de abril, o Japão, 13 de maio, o Reino Unido e a Grécia, né? 17 de maio, o Reino Unido, 20 de maio, a Grécia. E aí a gente vem, ó, a China, no dia 14 de junho, e vamos andar por esse outro lado aqui, vamos chegar no Brasil. Então, o dia de sobrecarga da Terra, né, para o Brasil seria no dia 31 de julho, tá?
De novo, só reportando para você que eventualmente ainda teve alguma dificuldade. Pegando assim, ó. Então, se eu juntasse todos os recursos naturais, que dia que esses recursos acabariam? É como se fosse, peguei meu salário do mês, né? Tendo um modo de vida igual ao que está sendo colocado aqui, quando é que acabaria a grana? Ok? Então, é essa a ideia. Então, no Brasil, nós entramos nos recursos naturais do ano seguinte, a partir do dia 31 de julho. Ou seja, 1º de agosto, lá a gente já estaria consumindo aquilo que é do ano seguinte. Mas tem alguns países, o melhor colocado aqui, nesse ano de 2019, foi a Indonésia, que só terminaria os recursos no dia 18 de dezembro. Ok? Então fica aí a dica, fica a ideia de observar. E aí a grande pergunta é, eu entendi o que é a pegada ecológica, eu entendi como se calcula a pegada ecológica, eu entendi a métrica. Como é que eu posso reduzir a minha pegada ecológica? Então, se eu não posso fazer do ponto de vista de país, mas como é que eu posso fazer do ponto de vista individual? Então, vamos lá. Na realidade, se eu não produzo energia, mas eu posso economizar energia. Isso já vai impactar a pegada ecológica. Aumentar a oferta de meios de transporte coletivos. Opa, aí já é muito legal, mas principalmente aqueles movidos por fontes alternativas, menos poluentes, como, por exemplo, elétricos, como, por exemplo, a gás natural, que são, no caso do gás natural, tem um efeito muito melhor do que a petróleo, propriamente dito. Incentivar pessoas, então, governos, empresas, é claro que para você falar para as pessoas utilizarem transporte coletivo, o transporte coletivo tem que ser de boa qualidade, tem que ter disponibilidade, tem que ter todo um processo, tem que ter rede, para que as pessoas possam utilizar. Não ficar andando como lata de sardinha, como acontece em muitas cidades, a exemplo de São Paulo, e que não é novidade para ninguém. Mas incentivar o uso do transporte coletivo pelas pessoas, reduzir ao máximo possível e, se puder, eliminar a contaminação da água e, principalmente, o desperdício de água, reduzir a produção de lixo, aumentando reutilização e reciclagem. Lembrando que o ideal seria o mais eficiente, a redução, estimular e manter uma alimentação mais equilibrada, então, sem aqueles excessos, e muito desse consumo baseado em alimentos orgânicos. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas alimento orgânico, ele é mais caro. Ainda é mais caro porque nós não temos uma produção em escala suficiente. Então, o incentivo dos órgãos competentes aí, a produção de alimentos orgânicos também pode ajudar a reduzir tudo isso. Mas o fundamental vai passar basicamente pelo quê? Pela questão da energia. Ideia inicial, de conversar um pouquinho sobre essa questão da pegada ecológica, trazer de volta aqui os dois cientistas responsáveis pela criação dessa métrica e te fazer um convite, Diz aí primeiro o que você achou dessa ideia, do tema, e assim, comenta também aí no vídeo, bota lá no seu comentário nos vídeos sobre o que você acha que nós deveríamos fazer, o que você acha que os governos deveriam fazer para ajudar aí os seus respectivos países a terem uma pegada ecológica menor, ou seja, a melhorar a qualidade de vida no planeta como um todo, tá certo? Eu me despeço de você por aqui, agradeço a sua companhia, já vou aproveitando também para te pedir aquilo que eu não pedi lá no início, Se puder, dá um like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e dá uma força para a gente, porque o projeto Escolha Educação é um projeto que é 100% voluntário e trabalha em prol do empoderamento pelo conhecimento. Grande abraço, muito obrigado e até mais.